Olá, eu sou a Rita Foelker, esse é o Momento Calunga, hoje trazendo um trecho muito especial de ideias fortalecedoras que, como você sabe, já está disponível em e-book na Amazon. E nesse trecho de um texto que diz que nada é por acaso, Calunga diz o seguinte: tudo isso que se passa, que você vê e o jeito que vê, está profundamente ligado aos seus anseios mais profundos. Você não vê tudo, porque a sua consciência ainda não é plena de tudo, mas passeia, vagueia, selecionando o seu próximo passo. É a pessoa incompreensível, é a terra seca do seu campo, é o grito de desespero ou o acesso de irritação. Então, eu vou parar por aqui, e esse texto todo é muito interessante, mas a gente vai focar um pouquinho mais nessa questão da irritação, tá? Porque parece que a gente tem visto, assim, a gente tem observado um surto de irritação crescente nas pessoas, irritação que muitas vezes gera reações exageradas, né? Surtos de irritação, ações impensadas, de que depois as pessoas eventualmente se arrependem, né? Então, falar de irritação é um preventivo, é uma forma da gente estar ciente. O Calunga diz aqui que a gente não está consciente de tudo o tempo todo. Na verdade, o universo está acontecendo em torno de nós. Milhões, bilhões de processos estão acontecendo e a gente, no fundo, é consciente de um pedacinho assim, né? E tem hora que isso é importante, por exemplo, quando a gente está estudando, é importante que a gente foque no estudo, né? Porque também se a gente quer estudar e a cabeça vai para uma pessoa, vai para uma viagem, vai para uma vontade, vai para uma lembrança, o estudo, no fim das contas, não vai resolver muita coisa. Então, um estudo eficiente é um estudo com atenção. Mas no geral, né, a gente não consegue entender a maioria das coisas que está acontecendo, captar a profundidade dos processos que estão acontecendo agora, tá? E tem essa questão da irritação de todo mundo e até em nós mesmos, né? Então a gente precisa começar a se tornar um pouco mais consciente disso, dessa irritação que nos chega, que nos toma, que nos absorve, né? Se é um tipo de irritação, vamos dizer assim, se é uma irritação aguda, é uma irritação com um determinado fato, com um determinado acontecimento, com uma determinada notícia, né? Ou se é aquela irritação crônica, aquela irritação que acompanha você o dia todo, a semana toda, e vai modificando as suas reações a tudo que acontece, colocando num nível muito alto de estresse, né, de cobrança, de inconformação, de irritação, tá? Então vamos pensar um pouquinho sobre isso e vamos pensar em quais são as coisas que concretamente, objetivamente, hoje em dia, ao nosso redor, estão nos irritando e fazer aí uma triagem, né? Por exemplo, se eu estou irritada com coisas a respeito das quais eu nada posso fazer, então essa irritação, ela é um ela é um tempo perdido, mas ela não é só isso. Essa irritação cria processos dentro do meu organismo que vão alterando o funcionamento dos órgãos, tá? E muitas vezes até se transformando em algo físico, tá bom? Quer dizer, é aquela enxaqueca, é aquela gastrite, qualquer coisa que te deixe irritado por muito tempo, né, durante longo tempo, cria essas questões psicossomáticas que a gente às vezes fala psicossomática porque, bobagem, isso é psicossomático. Não é não, tá? É que a sua mente está trabalhando do jeito errado e ela está lançando para o seu organismo problemas e doenças com os quais você vai ter assim um acréscimo de tempo e de ocupação para lidar com elas no futuro, tá? Nada na nossa existência é por acaso.
Então, às vezes, o que nos irrita é aquilo que nós tentamos evitar, empurrar para fora, não queremos saber, mas a vida vem nos trazendo repetidamente aquele fato, aquele tipo de ocorrência, ou aquela lembrança, ou aquela conversa que irrita. Mas isso é um chamado para você olhar mais fundo, ou seja, por que é que eu estou tão irritada com isso, né? Por que será que eu não consigo sair dessa irritação para lidar com essa questão de uma forma mais objetiva, mais construtiva e mais saudável, em vez de ficar só destruindo aqui, ocupando a minha mente e destruindo o meu organismo, né? Entrando em faixas de influência espiritual complicadas, tá? Porque é a gente que se coloca nessas faixas. E aí nós entramos nessa faixa de vibração ou de pensamentos que não nos auxiliam, pelo contrário, elas pesam na nossa rotina, pesam no nosso dia, pesam na nossa saúde mental primeiro e posteriormente na nossa saúde física se a gente não cuida assim que a gente percebe, tá bom? Então vamos ficar com essa afirmação: nada é por acaso, tem uma razão, a lei do universo é sábia. Nós estamos dentro dessa encarnação para evoluir e a lei do universo nos traz elementos, situações e pessoas para nos ajudar a evoluir, tá? Mas em respeito ao nosso livre-arbítrio, a gente pode fazer o que a gente quiser, a gente pode ignorar, sabe? Olha para o outro lado, faz de conta que não aconteceu, ou então a gente presta atenção e começa a aprender com aquilo, né? Porque quando a gente entra nessa sintonia de querer aprender, os nossos instrutores, os nossos amigos espirituais também abrem as janelas do nosso entendimento e nos ajudam a encontrar as respostas que nós precisamos, tá bom? E um outro ponto acerca da irritação dentro da família é a terrível influência que ela exerce sobre as crianças, tá? Ou seja, criança é criança. Criança é emocionalmente incapaz de entender e de lidar de uma forma positiva, né? A não ser que ela seja um espírito muito evoluído, lidar de forma positiva com os nossos chiliques, com os nossos ataques, com as nossas gritarias, tá? Ela não consegue. Mas o que ela faz? Ela começa a assimilar esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude e começa a reproduzir. E aí você fica sabendo que ela está tendo dificuldades de relacionamento na escola, que ela está criando problema com os amigos, que ela está fazendo coisas que no fundo também servem para você despertar e falar: uau, eu estou contribuindo para isso. Eu preciso melhorar. Eu preciso selecionar as coisas em que eu penso, resolver os problemas que eu posso e deixar para lá aqueles que não são do meu alcance, não estão no meu arbítrio, na minha área de atuação, tá? De uma forma geral. Então vamos tomar cuidado com isso, vamos pensar sobre isso, vamos seguir aqui o conselho do Kalunga, tá? E quem sabe a gente consegue então se tornar alguém que enxerga um pouco mais dentro dessa realidade múltipla e maravilhosa em que nós fomos inseridos para crescer interiormente, para nos melhorarmos, tá bom? Então é isso por hoje. Um grande beijo, muita paz, gratidão pela audiência. Até o próximo Momento Kalunga.